também, quero agradecer a oportunidade, a gente precisa trabalhar, né? Quem muito deve, muito precisa trabalhar, né? Diz que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? E nós, que somos de planeta de prova e expiação, com certeza todos nós temos ajuste a ser feito e nos aperfeiçoar também. É isso? Eu quero dizer para vocês que também vocês estão trabalhando nesse momento. Que nas casas espíritas, nas igrejas também, apesar de ter um certo repúdio aos espíritos nas igrejas, né? Pela teologia, pela forma que eles lidam, mas nós, espírita, temos um esclarecimento do que a vida continua, que nós voltamos, reencarnamos e vamos prosseguindo. Ninguém vai para o inferno eterno. Então, aqui também são trazidos irmãos espirituais que dependem do nosso ouvido, os espíritos trabalhadores da casa, os mentores da casa, recolhem os melhores sentimentos que nós estamos, que está sendo gerado aqui pela comunhão que nós temos, porque viemos de bom grado, a fim de absorver mais um pouco de conhecimento, ou então de lembrar, porque a maioria já estudou sobre esse assunto, mas às vezes a gente precisa lembrar. A gente vai falar aqui, através desse ensino, desse estudo que foi feito, o Livro dos Espíritos traz, lá na quarta parte, que fala das consolações, ele fala sobre expiação e arrependimento. A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui também, né? Então, para começar nosso estudo, no Evangelho, capítulo 18, foi invocado o espírito de Vianney Curaдар. Para que foi? Uma menina se tratava como cegueira, estava cega, hoje deficiente visual. E ela queria a cura. Todos nós queremos a cura, né, dos nossos problemas. Está dentro da normalidade, nós temos que buscar a cura. Então, ela foi a essa reunião espírita e foi invocado esse espírito Curaдар. Esse espírito, ele, quando encarnado, tinha sido um padre. Nasceu na pequena localidade de Dardilly, perto de Lyon, na França, no dia 8 de maio de 1786. De família de agricultores piedosos. Era de origem pobre e humilde. Foi o quarto filho de Mateus e Maria Vianney. Foi consagrado a Nossa Senhora no próprio dia do nascimento, data em que foi também batizado. Ele gostava de ajudar os pais nas caridades que eles faziam, ajudando os necessitados. Sua instrução foi precária, pois passou a infância em pleno terror da Revolução Francesa, com os sacerdotes perseguidos e as escolas fechadas. João Maria, que é uma parte do nome dele, tinha 13 anos quando recebeu a primeira comunhão, com a subida de Napoleão e a concordata com a santa, terminando aos 29. Depois de 1001 contrariedade, sua alimentação era muito simples. Ele viveu toda a sua vida dedicada a Deus. Ele repousava de 2 a 4 horas, no máximo, por noite. Quando acordava, a igreja rezava. É impossível, no limite de um antigo, abranger toda a vida apostólica de Curaдар, né? Então, ele, quando foi designado para essa cidade, que era um vilarejo pequeno, ele como padre, né? Ele combatia as tabernas,
porque as bebidas conduziam as pessoas ao vício, que acabavam, naquela época, se chamavam em pecado, né? Então ele queria a salvação daquele povo. Outro detalhe que ele também combatia muito era a dança, os carnavais, porque já tinha. Então, porque o carnaval, as roupas, a sensualidade, tudo aquilo ele combatia. Ele chegou a colocar na igrejinha dele um dizer assim, João Batista perdeu a cabeça por causa de uma dança. Então ele era firme na ideia de combater, vamos dizer assim, o pecado daquele vilarejo que ele vivia. E combatia muito, orava muito, jejuava muito, morreu aos 73 anos, com complicações até por tanto jejum que ele fazia. E também dormia muito pouco, estudava muito. E as suas orações. Mas essa cidadezinha ficou muito famosa, porque as pessoas dali foram aderindo ao pensamento do padre. Então as pessoas foram aderindo ao pensamento do padre, as tabernas faliam, porque as pessoas não iam, as festas de danças que poderiam ter os problemas, as pessoas também não iam, as crianças eram catequizadas, conheciam bem a Bíblia, estudavam, tinham uma reverência à santidade muito forte. E ele veio desencarnar e ele acabou sendo muito invocado para as curas e aconteciam as curas com Curadá. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 18, a gente tem, vou fazer uma leitura a respeito dessa menina que foi levada para tentar ser cura dela, né? Meus bons amigos, ele foi invocado e ele compareceu. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia, onde deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação, lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasse os vossos olhos se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Há quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Isso é sério, né? Quantos maldirão de ter visto a luz? Sim, como são felizes que por expiação vêm a ser atingidos na vista.
Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Querendo Deus me permita descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as te é dado entrever na tua cegueira? Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas a esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Não vou ler tudo. Mas como que pode os olhos ser um órgão tão complicado? A gente imagina que os olhos, ele é a candeia do corpo. Se ele for bom, todo o corpo está bem. Se ele for mal, todo o corpo estará em trevas. Jesus falou isso. Mas por quê? Porque seria esse órgão tão valoroso, tão importante, que a gente consegue chegar mais rápido ali, porque hoje tem os recursos, né? É Braille, né, o nome? Tem o recurso do Braille e tal. Hoje tem pessoas que leem rápido, né? Mas com os olhos a gente alcança mais rápido, eu creio, né? Porém, se nós utilizarmos os olhos para as coisas que não são dignas, vamos dizer assim, nós temos facilidade da queda. Mas o que poderia trazer? Hoje é um mundo, a televisão, o Google, a informática, tudo, nos conduz para, por exemplo, a sensualidade, né? Toda hora a gente está vendo uma imagem, não é isso? Que a gente precisa estar selecionando o tempo todo. As novelas, não estou aqui criticando as novelas, mas é o comércio, né? As propagandas de tudo, de carro, de casa, de um local bonito, de uma praia, enfim. Se exploram muito essa parte, que pode o homem, né, ter uma facilidade de, ainda impulsionado por aqueles que estão do outro lado da vida, que já conviveram conosco, porque a gente já se relacionou com muita gente em outras existências. E nesse caso, a gente pode ter causado algum dano a alguém que tem uma insatisfação muito grande conosco, está sempre pronto a colocar o pezinho para a gente cair quando venhamos a caminhar, não é isso mesmo? Então aí tem uma razão. A outra coisa é assim, a compra de coisas que a gente vê, queria ter aquilo, às vezes não pode naquele momento, e aí a pessoa vai, mas eu não posso ficar sem aquele objeto, sem aquele celular, sem, sei lá, seja o que for, que está mexendo no coração da pessoa. Não sei, acho que eu vou esperar mais um pouco. Não vou esperar não. Aí você acaba se atrapalhando.
traz o que para a pessoa muitas das vezes? Quando começam as faturas chegarem que a gente tem que pagar e que não está em condições. Traz tensão, nervosismo, não é isso? A gente às vezes nem dorme direito. Começa a se complicar o nosso íntimo, o nosso interior. Complicando o interior da gente, que convive com outras pessoas, às vezes a gente se torna uma pessoa desagradável, porque está mal-humorado. Está mal-humorado porque fez algo que não poderia fazer. Então são várias nuances em que os olhos, eu aqui estou sendo assim, bem superficial, mas os olhos, ele está na direção de realizar ou estragar tudo, né? No caso da menina, tudo faz crer que era uma expiação, que utilizou mal as vistas, que também não precisa ser uma expiação. A pessoa pode também, na hora da reencarnação, porque somos nós que escolhemos o gênero de provações. E nós escolhemos as nossas provas de acordo com nossas fraquezas. A gente quer eliminar um problema. Então, quando a gente, por exemplo, ora ao Pai e fala: Senhor, não nos deixes cair em tentação. A tentação não é algo novo, é algo que está dentro de nós, que precisa ser curado. São enfermidades que a alma tem, não é isso? Então a gente começa a entender que a gente vai estar em volta, na nossa encarnação, das nossas fraquezas, daquilo que faz a gente cair e que nós precisamos enfrentar o problema e contornar essa situação, curar a nossa alma naquelas situações que são mais salientes em nossa conduta, em nosso pensamento, em nosso sentimento. E essas questões, muitas das vezes, quando a gente reencarna, a gente esquece. A gente pensa que uma enfermidade, uma dificuldade para a gente lidar com as situações da vida, os filhos difíceis, às vezes até mesmo um casamento complicado, porque tem casamento provacional e também tem o casamento de expiação. E também tem o casamento maravilhoso que são de almas afins que se juntam para solucionar problemas juntos, um se ajudando, um como um anjo do outro. Mas tem os provacionais. Se são provacionais, é porque em encarnações anteriores nós causamos algum problema. E geralmente aquele que é mais insatisfeito com a situação foi o prejudicado, e o outro que não aceita muitas das vezes, né, foi o causador do problema. Vários são os problemas. Abandono, né? Abandonos em horas difíceis, horas extremas, horas de resolver problemas, aí um ou outro fala assim: não dá para mim não, vou correr desse negócio, aí vai embora, né? Deixa um sozinho, mas o combinado eram dois. E aí aquele fica sobrecarregado. E se as coisas não se derem certo, está ótimo. Se safou assim, poxa, eu consegui resolver, porque nós temos muitas ajudas. Nós não temos noção da quantidade de ajuda que a gente tem espiritual. E quanto mais a gente se esforça para se melhorar, mais ajuda. Os espíritos são muito solidários. Muito. Então o planeta de prova e expiação se caracteriza, pelo que a gente está percebendo, pela imperfeição. Claro, nós somos espíritos perfeitos, somos espíritos imperfeitos. Estamos também em graus diferentes um do outro. Não está todo mundo alinhado, porque a gente sempre está entre um que nos ajuda, que é superior a nós, e entre outro que precisa da nossa ajuda. Então,
nós estamos na condição de espíritos que precisam solucionar problemas e se desenvolver, se desvencilhar de problemas que criaram, isso na mente, na alma, no íntimo, no sentimento, e ao mesmo tempo que estamos precisando resolver alguns problemas, estamos ajudando outros que estão em condições ainda mais precárias, que precisam, estão ao nosso lado ali, estão observando como que a gente está contornando as situações, se a gente está rebelde, se a gente está solícito. Não, estou entendendo o que Deus programou para mim, que eu vou vencer. Nós temos que ter sempre o otimismo, porque nós vamos vencer. Se não for agora, vai ser depois, mas vamos vencer, e pode ser agora. A gente pode tomar uma decisão. Eu estou compreendendo o que está acontecendo comigo, eu estou entendendo para onde eu estou sendo empurrado, não é para queda, eu estou sendo empurrado para a solução de problemas. Soluciono o problema e aperfeiçoo. A doutrina espírita é um convite a nós que estamos querendo muito a solução do problema, porque ela é otimista, ela não é pessimista. Ela fala de provas e expiações, e às vezes dura, mas ela fala do auxílio. A gente viu aqui hoje, a gente às vezes enxerga um problema, mas não enxerga a solução. Não foi essa o conteúdo da mensagem, né? Então nós temos problemas, mas temos muito da solução. Vai até que horas mesmo? 8h30. Tá. Então nós temos muito da solução, graças a Deus. E às vezes, quando a gente está assim, sem fé, estamos quebrados, a solução aparece mesmo assim. É muita generosidade da espiritualidade. Jesus falou que o Pai não põe fardos que a gente não pode carregar. Mas às vezes a gente fica rebelde. Eu não aguento mais esse fardo, não. Não dá mais para mim, não. Não quero mais. Vou chutar o balde. Aí vem uma solução que se a gente observar, a gente vai falar: meu Deus, como que pode? O que aconteceu? Então a espiritualidade dá um aperto, mas quando percebe que a coisa afoga um pouquinho a corda, não puxa, não deixa a corda arrebentar. Depende da gente entender, né? Os parceiros que estão conosco, filhos, esposa, seria muito importante se a gente tivesse a percepção e a vontade de se ajudar um ao outro, sabe? Porque assim como o marido tem problemas, a esposa também tem. O filho, aquele filho que só dá trabalho, está pedindo socorro, está pedindo: pelo amor de Deus, me socorre. A forma dele pedir socorro são diversas, que às vezes deixa a gente: poxa, eu não dei essa educação para o meu filho, mas ele só me apronta. Pedido de socorro. Um espírito que assedia, que a gente percebe quando consegue perceber, está pedindo socorro. A forma dele pedir socorro é tentar empurrar a gente, é tentar desagradar, trazer uma tristeza. Oração, era o que o padre fazia. Oração. E quando a gente vai vendo os livros de André Luiz, por exemplo, aqueles missionários que vêm ajudar a gente aqui na Terra, eles sempre mencionam a oração. Eles sempre estão envolvendo, nos mostrando que a oração é de um poder fabuloso. Quando a gente ora aflito, porque a gente ora também em agradecimento. É muito importante, é como se fosse um louvor. Mas quando a gente ora aflito, pode ter certeza que os espíritos, eles não vêm naquele
eles vêm naquele momento, mas a solução, a harmonização não acontece na mesma hora que a gente quer, não. Eles estão trabalhando, porque se tiver o problema externo, que a gente não consegue ver, que está oculto para nós, eles estão trabalhando ali para harmonizar aquela situação. Daqui a pouco a coisa passa. Pode perceber que um dia a tempestade, no outro dia a bonança. É impressionante isso, gente. Eu sou muito otimista com esse aspecto da doutrina que nos mostra esses recursos para nós, né? Mas vamos falar um pouco de expiação e arrependimento. Livro dos Espíritos, 4ª parte, capítulo 2, das penas e gozos futuros. A gente fala de pena, mas fala de gozo também. A questão 990 fala assim: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Arrependimento. Desencarnamos, tivemos a percepção que estamos dóceis, estamos em sofrimento, percebemos que causamos dano a outras pessoas, que não fomos uma pessoa muito legal, ou a natureza, ou a sociedade. Não precisa ser uma pessoa. Tem várias maneiras da gente prejudicar, né? Aos nossos familiares. Então, o arrependimento vai se dar no plano espiritual. E é preciso que se arrependa. O espírito que não se arrependeu, ele não vai ser recolhido e tratado para uma nova existência. Nós precisamos nos arrepender, está disponível para o arrependimento. Aí ele fala aqui, ó, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual. Pode dar-se também no estado material. A gente vê, mas normalmente é no estado espiritual. A pessoa fez, aprontou e, desencarnou, chegou lá, começa a dor, o sofrimento, e aí percebe que pisou na bola, né? Aí vem o remorso, o arrependimento. Aí as condições favoráveis para ser o espírito trazido para uma colônia, para ser preparado para uma nova encarnação. Mas encarnado também, a gente vê o caso de Zaqueu. Zaqueu está lá, né, na árvore, Jesus vinha passando, chama ele, Zaqueu, desce daí. Essa passagem é muito linda porque tem toda uma simbologia. Desce daí, desce desse nível de pensamento que você está tendo, que não está legal. Era rico, era chefe dos publicanos, né? Então existia ali uma queixa de como ele vivia, do comportamento dele para conseguir dinheiro. Aí ele vai para Jesus, pega, chama ele, ó, vou na sua casa, vem que desce que eu vou hoje me hospedar na sua casa. E eles estão lá se preparando para um almoço ou uma janta. De repente, outra situação também que a gente é para observar. Zaqueu se levanta, ele levantou-se, levantou o seu pensamento, subiu. E aí ele fala: Jesus, dou a metade dos meus bens, e se causei dano a alguém, dou 4 vezes mais. Aí Jesus fala: a salvação entrou nessa casa hoje. Então a gente percebe o quê? Que ele teve o arrependimento e já estava ali também reparando, já começou a reparação também, porque ele não disse que dava metade dos bens para outro. A reparação também precisa acontecer. Primeiro, arrependimento, expiação, né? Isso no caso da expiação, que tem provas também. Mas a expiação sempre é como se fosse
a lei de talião. A gente fez algo, alguém, a sociedade, mas depois a gente vai ter que reajustar através das nossas dores por aquilo que a gente fez, arrependeu, ajustou, mas ainda não acabou. Tem a reparação. A reparação é todo o bem que a gente faz, a gente está reparando. É uma forma de reparação. Todo bem, a reparação é um bem, seja ele como for. Através da caridade, né, a caridade material, mas também a caridade pessoal. Porque a material não é nossa. A material é uma condição que foi permitido para a gente ter para a nossa carreira na Terra. Uma conquista, tudo bem. Me transformei num profissional e tenho as minhas condições. Mas muitos se transformam em profissional e nem exercem a sua função. Então, não é algo nosso, é algo que é uma concessão, né? Foi concedido a gente para aquela encarnação. Você vai ter nessa encarnação, a sua condição vai ser essa, você vai trabalhar, mas não significa que é um mérito, porque quantas pessoas estudaram pra caramba, muito, e, no entanto, é tudo difícil para essa pessoa. É porque a prova dela não é naquilo que ela está esperando. Enquanto outros que não estudaram tanto, têm uma vida que acho que nem ele esperava, né? Então, a condição material de dar já é um desprendimento, tá ótimo. A pessoa já demonstra um certo desprendimento. Mas o mais importante é quando a gente dá o que nós temos, o melhor de nós, o sentimento. Quando nós somos tolerantes, pacientes, ali é a caridade. É a eficiência daquilo que a gente está planejando para nós, a conquista espiritual que a gente quer. Na questão 998, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre em qual condição? No material, né? Corporal, né? Ou espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, porque é ali que a gente sente a dor, né? Mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual já é uma questão de dor moral, né? A dor física é só encarnada, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas, na mesma vida, na mesma existência que a gente tem, né? Naquela mesma existência a gente já pode resgatar um problema que nós causamos naquela existência também? Então a gente vê uma outra passagem, a de Maria de Magdala, é isso? Ela tinha uma vida não muito legal, né? Ela vendia o corpo, e no entanto, quando ela tem um encontro com Jesus, ela muda completamente o modo dela pensar, completamente, abandonou completamente. Talvez seja, eu já ouvi dizer que é um dos espíritos que teve a maior ascensão espiritual, pelo fato do que a forma que ela vivia e a mudança que ela teve. Dizem que até mais do que Paulo. Então, o que aconteceu com ela? Naquela mesma existência. Quando Jesus tem a ressurreição de Jesus, e ela fala para os discípulos que se transformaram em apóstolos, eles não acreditavam muito, até escarneciam dela um pouco, porque, poxa, Jesus apareceu logo para você, não podia ter aparecido para a mãe dele primeiro, mas Jesus apareceu para ela, talvez pelo próprio mérito da mudança, ela mereceu, né?
Então, mas no final, ela ficou assim deslocada, porque os apóstolos, os discípulos, a rejeitavam um pouco. Aí um belo dia, um grupo de pessoas com a hanseníase, com a lepra, né? Vem chegando na cidade e ela pega e pergunta para ela. Ela fala: o que vocês vêm fazer? Estamos em busca de Jesus para Ele nos curar. Meus irmãos, está muito tarde. Vocês não sabem, Ele foi crucificado. Então aquele diálogo, aí eles desanimados saíram, voltaram, porque eles não poderiam rodar na cidade, né? Porque aquela doença não os permitiu estar próximo à cidade, à sociedade. Ela vê-los indo, ela resolve ir com eles e começa a contar a vida de Jesus, as passagens que ela sabia. E isso é uma forma de caridade. Ela poderia, não vou nem chegar perto, né? Eu já estou aqui na minha situação, já resolvi meu problema, já encontrei com Jesus, eu já estou livre, e agora eu posso arrumar um trabalho, seguir minha vida. Mas ela não fez isso. Ela se apiedou daqueles irmãos. Ela se envolveu sentimentalmente com aquelas condições dos irmãos. E ela vai com eles. E certamente todos os dias chegavam mais, né? Ou toda semana, ou todo mês. E ela contava aquela história de Jesus. Toda vez que a gente conta a história de Jesus, a gente fica muito animado. A gente fica envolvido não é com a beleza de Jesus, da pessoa, mas o espírito que ele é, ele até hoje nos envolve. Jesus é um nome, é impressionante o que ele faz com a gente, né? Ele nos cura, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente tenha força para passar pelas nossas provas, e as nossas provas, em um tempo a gente vê de um jeito, depois a gente já não vê daquela mesma forma, a gente consegue superar, a gente consegue achar alegria no meio de dor. E muitos foram assim, no meio das dores, acharam alegria. Tem uma história de Adelino no livro Ação e Reação. Adelino foi um filho de um fazendeiro, que a mãe era escrava, e esse fazendeiro, o Gaspar, ele abusava das mulheres escravas da fazenda dele. Era rude, era uma pessoa orgulhosa e se aproveitava da situação dele, que tinha poder. Mas aí nasceu um menino, e a mãe morreu. E esse menino ele pegou esse menino, mas gostou muito. Ele ficou muito feliz de ter o menino, e Martins deu o nome de Martins, colocou o nome dele, então foi filho dele mesmo. Aí quando ele tinha seus 40 anos, ele era muito dissoluto, mas ele conheceu uma menina que não era muito legal. Ele tinha 40 e poucos anos, ela tinha 20 anos, 21 anos, e casou com ela, foi para casa. Mas essa menina, essa esposa dele, ficou envolvida com o filho, que tinha 20 e poucos anos também, e ficou obcecada, fascinada por ele. E ele começou a ter raiva do pai, porque ele também se envolveu no sentimento com a esposa do pai dele. E aí tramou para matar o pai, e fez assim. Ele estava doente, de cama, colocaram umas resinas, ele com mais dois comparsas que não gostavam do pai, mas que tinha a mesma índole do pai dele. Eram capatazes. E ele pega, o que ele faz? Botaram fogo no pai. Adelino foi
pouco de remorso, que foi para a Europa, deixou na mão desses 2 capatazes a fazenda, e foi um desastre. Ele começou a ter problemas. Adelino veio a desencarnar. E quando ele desencarna, o que acontece com ele? O pai dele vai, que já tinha se unido a outros comparsas espirituais, e causam muito sofrimento para Adelino, na perseguição que fez, vampirizando, e foram 11 anos que Adelino assim permaneceu, e com remorso, arrependimento, se deixando sofrer, mas o arrependimento dele chamou a atenção dos missionários da mansão, que contempla o Silas e outros mentores espirituais, e conseguiram resgatar ele. E Adelino pegou os piores trabalhos dentro da colônia, se motivou a trabalhar, e sempre arrependido, até que veio a reencarnar. E aí, quando ele reencarnou, o que aconteceu com ele? Ele veio cheio de feridas, tipo aquele fogo selvagem, não sei se você já ouviu falar, né? Tipo fogo selvagem, ele se incomodava na cabeça, no pescoço, toda a parte do corpo, né? Mas só que ele trabalhava numa instituição espírita, e ele era uma pessoa fantástica. Ele estava sempre prestes a ajudar quem quer que fosse. Ele já tinha pego 3 crianças, uma filha e 2 meninos que eram os comparsas dele. Tinha sido comparsa. Jogaram na porta e ele pegou, né? E como ele era um trabalhador incansável, mesmo sentindo dor, ele tinha profissão comercial, fazia vendas comerciais, e ele trabalhava nesse centro. Ele era a pessoa do centro, assim, todo mundo recorria a ele, até para pedir dinheiro, que tinha famílias que não tinham recurso, ele ajudava. Estou abreviando bem. Vocês devem procurar essa na Ação e Reação, é o nome do livro, né? Faltas, como é que é o nome? Esqueci o nome. São faltas que foram amenizadas, vamos dizer assim, né? Aí o Adelino pegou o plano espiritual, o Silas, com o Caruso, que era o chefe da instituição deles na mansão espiritual, visitava ele com frequência, e os irmãos espirituais pediam por ele: poxa, ajuda Adelino. Adelino precisa de condições financeiras, ele também tem sentido muito constrangimento com as dores que ele tem na pele. Então sempre vinha um espírito ou outro para falar com esses espíritos, esses trabalhadores espirituais que ali iam com frequência. E Adelino seguindo do seu trabalho. Sabe o que aconteceu? A prova dele deveria ser muito mais forte, mas devido ao trabalho que ele executava, tinha sido bem amenizada a prova dele. Então esse fogo selvagem diminuiu, ele não ficou curado, mas a prova dele foi minimizada pelaquela história, né, de que a caridade cobre uma multidão de pecados, né? E ele foi vivendo desta maneira, até que um dia ele recebe como filho o próprio Gaspar, que numa madrugada deixa uma criança à sua porta, e ele vai, ouve o choro, ele vai ver o que está acontecendo. Uma criança. Ele pegou: meu filho, com todo carinho, com todo amor, a lembrança espiritual, a lembrança de que chegou o momento do resgate, sabe? Chegou o momento de acabar com toda aquela complexidade de reencarnação, com uma expiação dura. Mesmo que ela tenha sido amenizada, ela ainda era muito dura, muito difícil, num aspecto de dor, né? E também
dor e sofrimento, porque no íntimo ele sabia que aquela expiação é porque algo muito grave ele tinha feito. Porque tem diferença, né, gente? De dor e de sofrimento, né? Dor a gente sente no corpo. Jesus, com certeza, sentiu dor, né? Na crucificação, foi chicoteado, sentiu dor, mas não sofreu, porque ele estava pleno, tinha plena consciência do que estava acontecendo, de que para que a missão que ele veio fazer. Então, Jesus não sentiu, não teve sofrimento para Jesus. A reencarnação com a expiação pode causar sofrimento, mas se a pessoa for muito forte, pode sentir só a dor. A expiação pode trazer uma revolta, pode a pessoa ficar revoltada de estar passando. Ela não lembra, ela acha que muitas das vezes, muitas pessoas pensam que Deus está dando um castigo injustamente, né? Uma vez eu passando lá no Alcântara, a minha esposa ela é evangélica, passando no Alcântara com o vidro aberto, aí um rapaz veio pedir alguma coisa, né? Eu não sei se ele veio vender alguma coisa, não lembro bem. Eu lembro que ele tinha um corpinho tudo tortinho, sabe? Aí minha esposa, ô meu filho, você é abençoado, isso, aquilo. Ele falou, não, eu sou amaldiçoado. Falta do entendimento, né? Eu morri, eu fiquei, caramba, o que não está passando na cabeça desse rapaz? Por falta de conhecimento, e como lá antigamente, né, lembra que tinha um cego, e Pedro, o discípulo, pergunta a Jesus, quem pecou? Já naquela característica de maldição, né? Quem pecou? Ele ou os pais? A Jesus, nem ele nem os pais. É para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, o que a gente pode falar da cegueira, né? A pior cegueira é como começou hoje aqui. A cegueira espiritual. Paulo, é engraçado, Saulo tem um encontro com Jesus, ele estava cego, literalmente, não estava cego de não ver as coisas, mas o seu pensamento e as suas ideias, ele era uma pessoa boa, era, certamente, pagava seus tributos, era uma pessoa da sociedade que todos consideravam, mas no seu íntimo não suportou a pregação de Estevão. Quando Estevão apresenta Jesus, ele não conseguiu entender a lógica. Não conseguiu entender a lógica. E ali ele se tornou um carrasco dos cristãos. Se tornou cego. Ficou cego pelo ódio. Ficou cego pela vontade de manter a antiga doutrina que eles tinham. Não entendeu a doutrina do amor. Só o amor é capaz de construir. Só o amor é capaz de modificar a nossa situação. Só o amor pode nos libertar. Só o amor pode nos conduzir para um local quando a gente deixar a carne, que a gente devolver, e ter um local, pessoas nos esperando, e espíritos acreditando, nos felicitando. Olha, você conseguiu vencer as suas barreiras. Só o amor que a gente vai construir. A gente precisa entender essa lógica do amor. É difícil, a gente precisa ampliar essa lógica do amor. Porque nós convivemos com pessoas diferentes, de pensamento diferente, ideias diferentes. Mas o amor tem a capacidade de nos posicionar como uma pessoa que é observada e que vai carregar muita gente conosco. Isso é algo assim que Jesus colocou. Uma vez que a gente conheceu o Evangelho de Jesus e que a gente busca trabalhar para Jesus, não precisa dizer eu estou trabalhando para Jesus.
só precisa se modificar. Só precisa todos os dias se renovar. Nós não podemos vir para a casa espírita e sair da casa espírita como quem cumpriu o seu dever, vamos dizer assim. Eu já fui na casa espírita hoje. Poxa, muito bom. Não. Precisa de haver a renovação interior nossa. Todos os dias nós não podemos nos conformar com a nossa situação. Vem cá, será que eu preciso mudar alguma coisa? Sempre tem algo para mudar. Porque a intenção, a promessa é de que nós vamos ser anjos no futuro. Já podemos ser anjos? Se eu desencarnar hoje, Rafael desencarnar hoje vai ser anjo? Claro que não. Tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa para ceder. A gente precisa prestar mais atenção na música de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E essa é a nossa meta todos os dias. Porque senão a gente pode estar meio cego. Podemos estar com os olhos abertos, mas cego interiormente. Então, quando a gente vem à casa espírita, vem com alegria, porque é um encontro com Jesus. Jesus não falou, onde estiver 2 ou mais eu estarei? Então a gente tem que vir com aquela alegria que os apóstolos se encontravam um com o outro. Jesus não estava assim presente, mas eles se alegravam, porque eles sentiam a presença de Jesus. A gente precisa sentir a presença de Jesus. E toda vez que a gente abre o coração, pode ter certeza, Jesus se torna presente na nossa vida. Ele não vai obrigar, ele vai fazer igual Zaqueu, ele vai ficar nos olhando, esperando de nós uma atitude que abale aqueles que querem mal da gente, sabe? Porque Zaqueu era mal falado, mas quando ele se torna uma pessoa simples, que entendeu a lógica de Jesus, ele deixa de ser mal falado. Até mesmo próximo da gente, os espíritos que vêm, às vezes, nos derrubar, às vezes nem conseguem se aproximar, quando a gente está imbuído da alegria de Jesus na nossa vida. Então essa é a mensagem que eu queria trazer, para animar a gente, que eu também preciso de ânimo, e eu preciso me renovar. E eu me renovo, graças a Deus, eu agradeço a oportunidade, porque quando a gente estuda, a gente se renova. Por isso Kardec fala da ciência. A ciência não pode esfriar nosso coração. A ciência é para que entre a lógica aqui dentro e alcance o coração da gente, e transforme a gente, e a gente se torne uma outra pessoa. Como Paulo falou, uma vez em Cristo, nova criatura é. Eu deixo aqui essa mensagem, em nome de Jesus, e sou muito grato pela atenção de vocês.